irmãos, e como hoje o culto é de missões, eu então vou pregar sobre missões. E eu resolvi então pregar em Atos capítulo 13. Eu vou ler os 3 primeiros versículos, são a igreja, um texto muito conhecido, a igreja já conhece. E Atos 13, a igreja de Antioquia, né? É onde começa a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ali o texto de Atos capítulo 13 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes e Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Meus irmãos, eu vou falar sobre o seguinte tema: as marcas de uma igreja missionária. As marcas de uma igreja missionária. O livro de Atos é o livro que foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas, ou seja, foi escrito pelo médico Lucas. Lucas, além de médico, ele foi um companheiro, né? Um companheiro dos missionários. Ele andou junto com a equipe missionária e, com certeza, pela profissão dele, pelo crente que ele era, ele contribuiu e muito, né? Para a equipe missionária e por tudo aquilo que eles precisavam. E além do que nós estamos fazendo aqui hoje, lendo um texto porque houve alguém que escreveu. Porque se Lucas não tivesse, talvez, acompanhado aquela equipe, nós não teríamos esse registro hoje da igreja de Antioquia, o que aconteceu ali. Então, é muito interessante. E o livro de Atos, ele foi escrito aproximadamente por volta do ano, segundo, né, os escritos que nós temos, ele foi escrito possivelmente por volta dos anos 63, quando Paulo estava preso em Cesareia. Atos dos Apóstolos é um relato da história, da igreja primitiva, editado por obra do Espírito Santo, divinamente. Enquanto Lucas, em seu evangelho, no terceiro evangelho, ele fala do que Jesus começou a fazer. No livro de Atos, Lucas vai narrar o que Jesus continua a fazer sobre a direção do Espírito Santo, através da instrumentalidade dedicada de homens e mulheres consagrados. O tema central de Atos não poderia ser outro a não ser Cristo. Cristo é o tema central de Atos, mas agora é o Cristo ressuscitado, é o Cristo vivo, que dá poder e que deseja e que desafia os seus seguidores a irem por todo o mundo com a incomparável história do amor de Deus em Cristo Jesus. A igreja, irmãos, é missões, e missões é a igreja. Estas nunca, mas nunca mesmo, podem se separar. No dia que uma igreja parar de ser missionária, ela torna-se um campo missionário. É nesse contexto, nesse pequeno relato, que nós encontramos os crentes de Antioquia. Homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, anciãos, apaixonados por fazerem conhecido em outros lugares a pessoa de Jesus Cristo, o evangelho genuíno de Cristo Jesus. O livro de Atos é o maior livro de missões do mundo. Vejamos então, irmãos, o porquê, ou as marcas
de uma igreja missionária a partir da igreja de Antioquia. Primeira marca é que havia na igreja de Antioquia crentes fiéis ao Senhor. Havia na igreja de Antioquia crentes fiéis ao Senhor. E o texto começa exatamente dessa forma. Eu gosto da versão atualizada nesse texto. Havia na igreja. O que é que havia na igreja? Havia profetas, havia mestres. Havia Barnabé, havia Simeão, por sobrenome Níger, havia Lúcio de Cirene. Quem mais havia lá? Havia Manaém, Colasso de Herodes. Quem mais havia? Havia Paulo. Essa lista, irmãos, mostra a pluralidade na liderança da igreja. Reflete as características com as quais a igreja era formada. Origens, culturas, níveis sociais diferentes. Mas havia um só coração. Havia um só propósito, que era servirem ao Senhor Jesus Cristo. Barnabé, Barnabé, era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Amém, né? Homem de Deus, Barnabé. Você já imaginou você ter na quarta igreja presbiteriana de Juiz de Fora um Barnabé? Você já imaginou isso? Filho da exortação, levita, olha, levita, da tribo de Levi, precioso irmão, natural de Chipre, homem dedicado, homem de coração. Se você ler o Atos, capítulo 4, você vai ver isso e você vai perceber que, de fato, Barnabé era um homem, assim, com o coração aberto, vendeu a sua propriedade e deu para aqueles que precisavam na igreja. Simeão, sobrenome Níger. Níger é negro em latim. E ele pode ter vindo da África. Irmãos, pode ser o mesmo Simeão de Cireneu. E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Que homem, né? Havia na igreja de Antioquia Simeão, os seus filhos Alexandre e Rufo estavam entre os cristãos em Roma. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, que carregasse a cruz de Jesus. Meus irmãos, o homem que carrega a cruz de Jesus, ele tem os filhos aos pés da cruz. Maravilha, né? Lúcio de Cirene. Havia na igreja de Antioquia Lúcio de Cirene. Cirene era a capital da província romana de Cirenaica. Lúcio pode ser aquele que Paulo enviou saudações em Roma. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasões, Sosípater, meus parentes.
É bem provável que Simeão e Lúcio pertenciam, bem provável, a um grupo de refugiados que saíram de Chipre e Cirene para irem a Antioquia. Manaém significa consolador. Ele é descrito como sendo colasso de Herodes. Colasso de Herodes, ou seja, ele era irmão de criação de Herodes. Ele era irmão de leite, né? É irmão de leite, sabe o que é irmão de leite? Na nossa época era muito comum isso, na minha roça aqui em Piraúba, né? As mães davam leite. Por exemplo, possivelmente eu já mamei, né, em outra mãe que não era minha. Isso acontecia demais. Isso era a coisa mais comum que havia entre nós. Irmãos, havia na igreja de Antioquia Saulo, depois de Paulo, o maior missionário de todos os tempos. Dispensa apresentações, não é verdade? Mas apenas para dizer que Paulo dizia o seguinte: por causa da obra de Cristo, por poder anunciar o Evangelho, ele falava o seguinte, que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Eu considero como perda, contanto que Jesus Cristo seja anunciado, quanto que eu perca a minha vida, mas Jesus vai até os confins da terra. A igreja de Antioquia, irmão, sem sombra de dúvida, é um exemplo para nós. Conviviam com uma pluralidade de irmãos. Tinham uma só fé, tinham um só batismo, um só Senhor. Por isso que a igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Havia entre eles esse grupo seleto de irmãos. Havia ali crentes fiéis ao Senhor, irmãos. Crentes dedicados. Crentes que não mediam esforços para servir o Senhor. E talvez, meus queridos irmãos, num outro contexto totalmente diferente da nossa igreja dos nossos dias. E a igreja dos nossos dias tem clamado por irmãos fiéis, por crentes fiéis, por irmãos dedicados. Né? Parece que nós estamos deixando essa ideia de crente dedicado, crente fiel para trás, né? E nós reclamamos várias coisas, mas o que nós precisamos é de fidelidade. Não há condições de nós termos uma igreja fiel, uma igreja firme, uma igreja crente, se os crentes não são fiéis. Os crentes têm que participarem. E a igreja de Antioquia vivia isso. Crentes fiéis ao Senhor, será uma igreja missionária. Não tem como, irmãos. E ser uma igreja missionária é o coração de Deus. Porque o coração de Deus é missões. Né? O primeiro missionário que nós tivemos foi Deus. Ele enviou o seu Filho para vir ao mundo. Por nós, pecadores. E uma igreja missionária é aquela que agrada ao coração de Deus. Irmãos, guardem aí. Se você tem o hábito de anotar o sermão, mesmo que você não anote tudo, mas anote pelo menos os pontos aí. Leva para casa. Tem um irmão lá na congregação de Coima, onde eu pastoreio, ele tem todos os meus sermões anotados. Todos. Ele falou assim, pastor Ângelo, nós vamos editar um livro. Porque ele anota tudo. Tudo que eu falo lá, ele anota. Ele tem um caderno, ele leva para casa. Ele leva para a igreja, né? Depois leva para casa. Né?
É o contrário, né? Então, se você tem o hábito de anotar o sermão, primeiro ponto, então, que havia na igreja de Antioquia, crentes fiéis. Crentes fiéis. Mas havia na igreja de Antioquia, não só crentes fiéis, mas havia também crentes consagrados ao Senhor. Crentes consagrados. E onde há crentes consagrados, irmãos, há missões. Onde há crentes consagrados, há evangelização. Onde há crentes consagrados, há serviço. O texto diz que, servindo eles ao Senhor, a igreja fazia, o serviço fazia parte daquela igreja. A igreja servia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa uma igreja que serve. Se eu não vivo, irmãos, para servir, eu não sirvo para viver. Eu acho um absurdo quando eu ouço, tipo, por favor, vocês são pessoas intelectuais, né? Pessoas da alta, né? Mas, eu vou usar um exemplo muito bobo aqui, mas talvez vocês vão depois até ridicularizar-me, mas eu não vou ligar para você, você pode me ridicularizar, não tem problema nenhum, não. Mas um dileto irmão, diácono da igreja, disse o seguinte para mim: pastor Ângelo, você sabe um momento ruim que eu não gosto da igreja? Eu falei assim: não, irmão, qual que é? É aquele momento que você vai para a confraternização. Caramba, confraternização é tão bom, é o melhor momento da igreja é a confraternização, que você vai comer, você vai beber, qual é o problema? Quando eu chego na confraternização eu fico de lado, eu não vou na mesa. Porque quando eu vou lá, que eu abro a tampinha da Coca, ou a tampinha da Guaraná, ou a tampinha do suco, e que eu começo a servir, começa a vir os copos. Pastor, e eu não saio da mesa, então eu não detesto isso, pastor. Não é possível. Eu estou te falando, irmãos, não é invenção de pastor, não, viu? Isso é caso verídico. Eu fiquei assim, caramba, serviço. Irmãos, uma igreja que não caracteriza pelo serviço. Se você é um crente que não serve, como é que você vai viver? E eu vou te dar uma boa razão se você está com preguiça de vir para a igreja. Porque hoje nós nos tornamos uma igreja preguiçosa, né? Nossa, vem para a escola dominical, parece que é um fardo. Mas, meus queridos irmãos, uma boa razão de você vir para a igreja, porque a igreja é um lugar de serviço. É uma igreja que você pode sentar do lado do seu irmão, você pode amar o seu irmão, você pode abraçar o seu irmão, você pode fazer atos que você não imagina. Então, meus queridos irmãos, é um grande desafio. Essa igreja de Antioquia, eu fico abençoado porque o texto é esse: servindo eles ao Senhor. A igreja servia, servindo. E é interessante o tempo do verbo, né? O tempo do verbo. Você já parou para pensar no tempo do verbo aqui? O tempo do verbo é algo contínuo. A ideia é que eles serviam, a vida da igreja era servir ao Senhor. E quando, meus queridos irmãos, nós servimos ao Senhor, não tem como você não servir o outro, não tem como você não fazer algo. E eu gosto assim, eu gosto de ir anotando, né? Aquilo que vai vindo na hora que eu estou preparando. E eu fiquei pensando alguma coisa. A ideia não é fazer algo do tipo de... A ideia aqui do verbo não é você fazer alguma coisa esporádica, né? Mas aqui, o que seria algo esporádico? Né? E às vezes nós estamos vivendo uma época, não sei se você para para pensar, né? Nós somos esporádicos. Né? Nós somos esporádicos. Tem períodos, né, que nós estamos, né, assim, a mil, né?
depois a gente para. Né? Mas a questão, irmãos, não é um serviço, a igreja de Antioquia não era assim, um serviço aqui, outro acolá, não. Não era algo tipo, hoje nós estamos servindo, hoje nós somos uma igreja serva. Não. Essa semana eu levantei com disposição de servir. Não é desse tipo, não. Ou seja, é mais ou menos aquela coisa assim, né? Não é algo assim, né? Tem pessoas que falam assim, hoje né, eu levantei com o pé direito. Não, não é isso não. Diz o texto que a igreja servia. O serviço, irmãos, fazia parte da igreja de Antioquia. Eles eram consagrados, de tal forma que eles serviam. E eu entendo, irmãos, quando eu recebo alguém por profissão de fé e batismo, eu falo assim com eles, ó, encontre o seu lugar na igreja. O que você vai fazer na igreja? Porque você não pode deixar de não fazer uma coisa, não. E hoje, né, infelizmente, nós vivemos uma igreja, estou vendo um diácono, eu acho que ele é diácono também, tem o de Milton, né? Porque o diácono que fica em pé lá. Aí, hoje, infelizmente, nós estamos assim, nós colocamos a questão do serviço em departamentos. Algumas pessoas servem e outras não. Nós achamos que só o diácono tem que ficar em pé lá, ó. Não, ele foi, ó. Ele foi separado para isso. Eu acredito que sim, mas eu acho que nós não podemos achar que o fato de nós termos um diácono na igreja, um ajuda diaconal na igreja, que a igreja, o resto, não tem que fazer nada. Né? Mas nós estamos muito focados nessa questão do serviço. Em algumas pessoas, pastor, né? Pastor. Defendendo minha ala aqui, né? Irmãos, que eles querem, o que eu estou falando, meus queridos irmãos, porque eu vou levar vocês onde que eu quero levar. Porque eu estou falando de uma igreja, de uma igreja que tem as marcas de uma igreja missionária. Querem conhecer uma igreja missionária, meus queridos irmãos? É só observar se os crentes estão dispostos e são dispostos para servir. Olha, a gente fica com esse negócio, né, de conferência missionária, um monte de coisa, né? Fazer um monte de coisa. Mas é só olhar a disposição dos crentes, como é que aquela igreja serve. Né? Eu acho bacana. Eu estive lá em Pouso Alegre, visitando uma igreja de um antigo colega meu lá, e eu fui para a igreja às 7h15 da manhã. Eu estava de passagem na cidade, né, e eu queria abraçar o meu colega, muitos anos que eu não via, e eu cheguei às 7h15. 7h15 na igreja, né, igreja presbiteriana, e mal chega às 9 horas. Né? Então, aí 7h15 eu estou lá. Rapaz, eu fiquei assim, não é possível que essa igreja aqui tenha uma coisa diferente nessa igreja. 7h15. Alguém chega lá, né, todo. Falei assim, esse aí deve ser diácono, né? 7h15, irmãos, o camarada está abrindo a igreja, mas ele abriu, entrou. Eu não abordei ele, falei assim, não, vamos aguardar mais um pouco. Eu estava dentro do carro, na frente da igreja, olhando. Falei, não é possível, 7h15. Lá na minha igreja, o diácono para chegar às 8h30 é uma luta. É uma luta, diácono, chegar às 8h30 na igreja. Gente, não deu outra. 5 minutinhos ele volta abrindo a igreja. Quando ele voltou abrindo para a igreja, eu abordei, foi assim, o reverendo Flávio Ricardo, é pastor aqui ainda? É, pastor. Aí me apresentei, ele já me levou para dentro da igreja. Gente, e assim, ele já começa a abrir a igreja. Foi assim, caramba. E não foi só ele, daí a pouquinho começou a chegar uma galera de diácono lá. Todo mundo chegando, e cada um trabalhando. Foi assim, nossa, que bênção deve ser essa igreja. Igreja que serve. Né? Igreja que serve. Então, irmãos, servindo eles ao Senhor. Quando a igreja serve, as coisas acontecem, meus irmãos. Não tem jeito. Infelizmente, a igreja é a única que sofre com esse negócio. Porque a igreja é o único lugar que a gente acha que as coisas não têm que funcionar. Sabe? Mas você pode ver, qualquer lugar, uma escola, uma empresa, qualquer lugar onde que as coisas funcionam, cada um exerce sua função,
pode ver como é que a coisa vai para frente. Portanto, ser uma igreja missionária não acontece, eu tenho que dizer isso, né? É um raciocínio lógico, não acontece no campo missionário. Uma igreja missionária não acontece quando o missionário está no campo e você está sustentando aquele missionário. Você pode sustentar missionários, você pode fazer um monte de coisa por missões e você pode não ser uma igreja missionária, porque uma igreja missionária, ela caracteriza-se, a marca dela é o serviço. É o serviço, é uma igreja que serve. Uma igreja que não tem preguiça de fazer as coisas. Uma igreja que não tem preguiça de abrir o seu bolso para servir missões. Né? A missionária Tabata, eu acho a missionária Tabata muito acanhada. Muito. Porque aquilo que quem tem que falar, não fala. Irmãos, a Tabata, ela precisa de 75% para ir ao campo missionário. Ela está com 33% só. Irmãos, não tem 8%. A Tabata se colocou em disposição de ir lá servir 20 anos. Se a igreja não apoiar essa irmã, e não sustentar essa irmã, e não mandar essa irmã para lá, quem vai mandar? Né? E coitada, ela fica aí, né? Já visitou mais de 100 igrejas. E tem 33%, porque a PMT, a nossa agência, ela exige 75% para o missionário ir para o campo missionário. 75%. E ela tem um orçamento caríssimo lá no Timor-Leste, porque lá, vocês viram aí o dólar americano. Dólar americano, meu filho, aqui, ai, ninguém aguenta com a nossa moeda. Então nós temos que investir, porque, caramba, uma pessoa está se colocando no meu lugar para ir. Então, minha irmã Tabata, fala mesmo esse verbo aí, abra o verbo quando você estiver na frente da igreja, fala, entendeu? Porque se a igreja, se você não falar, a igreja não sabe, entendeu? Então, irmãos, é na igreja local que eu aprendo a ser missionário. É na igreja local, irmãos, que eu aprendo o que é fazer missões. Não tem jeito, não. É aqui que começa. Foi na igreja de Antioquia que aqueles homens começaram a servir. Não foram em outro lugar. Né? Crentes consagrados, crentes com disposição, vão servir o Senhor e vão ser missionários. Servindo eles o Senhor. Quando nós servimos, as portas se abrem, nós vamos ter missionários, nós vamos sustentar missionários. E nós precisamos, urgentemente, como igreja do Senhor Jesus Cristo, redescobrir o caminho de uma igreja serva. Nós precisamos orar por isso. Precisamos pedir ao Senhor. Senhor, me dê um coração de servo. Jesus nos ensinou exatamente isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo foi um servo e ensina a igreja dele a ser uma igreja serva. Então nós precisamos, irmãos, servir a igreja como crentes consagrados, servindo eles ao Senhor. Mas, irmãos, as marcas de uma igreja missionária, tem crentes fiéis, tem crentes consagrados ao Senhor, mas também tem crentes com visão da missão. Tem crentes com a visão da missão. Uma igreja com a visão da missão é uma igreja, diz o texto, que servindo eles ao Senhor, jejuando, disse ao Espírito Santo, separai-me agora, Saulo e Barnabé. Ou seja, eles, meus queridos irmãos, uma igreja com a visão da missão. É uma igreja que ora. Né? Uma igreja que ora. Né? Nós precisamos orar, né? Precisamos orar, irmãos. Não tem jeito, não. Eu não sei, né? Mas outro dia eu estava falando numa igreja, estava falando sobre isso. Eu acho que nós precisamos, como igreja, redescobrir o caminho da oração. Né? Não podemos falar dos nossos cultos de oração. Né? Os cultos de oração nossos não representam a oração da igreja. Porque são os cultos menos frequentados da igreja.
Em todas as igrejas presbiterianas, você vai no culto de oração, tem lá uma meia dúzia de crente orando. Então não representa, nós precisamos redescobrir o caminho da oração. Aí eu fiquei pensando comigo, caramba, jejum. Como é que está o jejum? O engraçado, eu fico meio receoso de falar dele, mas e nem estou querendo trazer nenhuma nostalgia, mas eu lembro, porque foi logo no início da minha fé, quando eu comecei a frequentar essa igreja aqui, e eu lembro muito bem que ficou marcado para mim. Dia de ceia aqui na igreja, o pastor Osés proclamava de público aqui jejum. Dia de ceia. Os crentes tinham que ficar em jejum. Ele incentivava santo jejum. Eu estou falando isso porque a gente está perdendo isso, né? Eu cansei de passar aqui, nessa igreja aqui, e eu estou falando isso, irmãos, porque nós estamos perdendo isso dentro da igreja. Eu cansei de passar aqui nessa igreja vigílias de oração. Qual foi a última vigília de oração que você participou? Nós cansamos de virar a noite em oração aqui. Orando. Né? Graças a Deus que essa igreja agora aqui é uma igreja reformada, né? Mas na minha época a igreja era uma igreja meio pentecostal. Por exemplo, eu cansei, gente, de ir aqui no monte, aqui no Santa Luzia. Você conhece o monte de Santa Luzia? Rapaz, nós íamos para lá na sexta-feira e ia a galera, rapaz. Monte. Nós temos que orar no monte. Ah, tá bom, é um exagero. Tá bom, você não precisa orar, aí ficamos com um monte de argumento, mas era gostoso. Aí subiu no monte mais alto e ficávamos lá a madrugada inteira. Eu cansei de chegar, era toda sexta-feira, eu cansei de chegar em casa às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, porque nós estávamos lá orando. Ah, é um exagero. Mas nós caímos no outro exagero, ué. Não vamos em monte e não vamos em lugar nenhum. Então, irmãos, a igreja de Antioquia tinha a visão da missão, porque era uma igreja que orava, era uma igreja que jejuava, era uma igreja que fazia santo jejum. E uma igreja que ora e que jejuma, não tem como, é uma igreja que vai ouvir a voz do Espírito Santo, e disse o Espírito Santo a eles. Ah, meus queridos irmãos, e não pode ser outra coisa. Nós não podemos perder essa visão. Qual foi o último missionário que essa igreja enviou? Qual foi o último pastor que essa igreja formou? Porque, irmãos, é isso que eu vejo na igreja de Antioquia. É uma igreja com uma visão, é uma igreja que envia missionários. Nós temos que orar para Deus se levantar entre nós, homens que se levantam, missionários que saem, missionários que vão. Não podemos perder o foco. É muito bom ficar aqui, mas nós temos que pensar em outros. Vai. Era assim que vivia a igreja de Antioquia. Meus irmãos, e o Espírito Santo diz que aquela igreja: separai-me agora, esses homens que eu tenho separado para a obra missionária, para a obra que os tenho chamado. Começaria, meus queridos irmãos, com essa atitude da igreja, começaria em Antioquia o primeiro impulso da evangelização do mundo. Meus queridos irmãos, não tem jeito. Por que você acha que nós estamos aqui hoje? Porque alguém foi enviado de Antioquia. Senão nós não teríamos chegado aqui na quarta igreja hoje. Alguém saiu de lá. E a coisa foi até que chegar aqui. Se a igreja de lá tivesse parado, a engrenagem missionária parava também. Agora, eu acho interessante, né? O Valci deve saber muito bem disso. No contexto da igreja presbiteriana, estou falando da igreja presbiteriana só, né? Quer ver, ó, o camarada está dando problema na igreja, o pastor está com dificuldade, não acha campo, o pastor está cheio de problemas, não combina com ninguém. Aí sabe qual que é a solução para esse pastor?
Manda ele para a Junta de Missões Nacionais. Manda ele para fazer missões. Meus queridos irmãos, o que eu quero mostrar para vocês, estou usando esse exemplo prático, sabe por quê? Porque nós vamos ver na igreja de Antioquia algo diferente. Eles não enviaram para a obra missionária o pior que eles tinham. Eles enviaram os líderes principais da comunidade. Eles enviaram Paulo e enviaram Barnabé. Não ficaram pegando o restinho. Aquele camaradinho lá naquele cantinho lá, ó, vamos lá, né? Não, meus queridos irmãos, vocês já imaginaram tanto? Não. Outro dia nós estamos para receber um missionário, um pastor missionário no nosso presbitério. Nós estamos com embate lá, porque tem as questões burocráticas e tal, e ele está na Albânia. E nós, então, a executiva lá, para receber, precisa ouvir, para depois levar para o presbitério. E nós, então, colocamos ele no Skype e fomos fazer uma videoconferência com ele. E nós fizemos uma pergunta para ele, eu achei muito boa a resposta dele. Nós falamos uma pergunta para ele, dizendo o seguinte: mas se o presbitério quiser que você trabalhe aqui num campo aqui, você está submisso ao presbitério? Ele disse com muita sabedoria: olha, submisso eu estou, mas eu tenho que ser honesto com os irmãos. Eu acho que aí tem muito mais pastores para assumir os campos aqui, daí do que tem para assumir aqui. O bom, né? Então, meus irmãos, então a igreja de Antioquia abriu mão dos seus melhores, separou os seus principais pastores para a obra da evangelização. É isso que nós temos que fazer com missões. A igreja, irmãos, que está engajada em missões, ela dá o melhor, em obediência à obra do Espírito Santo, impondo sobre eles as mãos, os despedidos. E isso, meus queridos irmãos, com certeza, você não precisa ter dúvida disso. Esse envio da igreja de Antioquia oferece a eles não só o apoio espiritual, mas também o apoio financeiro. Porque sem finanças não se faz missões. Não tem jeito. Aí, meus queridos irmãos, eu quero só... eu acabei de estudar uma lição lá com a nossa fé sobre missões. O que é isso? Parte 4. Temas contemporâneos à luz da Escritura. A igreja ela precisa continuar com essa visão da missão. Eu achei assim fantástico os dados que a revista apresenta. Revista editada pela Cultura Cristã, Casa Editora Presbiteriana. E nós, então, baseado nos dados que ela dá, nós precisamos urgentemente continuar com essa visão missionária. Em nossos dias, meus irmãos, apesar de nós termos avançado muito, mas olhe para você ver como é que nós estamos muito aquém ainda. Nós somos longe. Mais de 6 mil povos, que pouco ou nada ouviram do Evangelho de Jesus Cristo. Desses 6 mil povos, 2 mil não possuem qualquer iniciativa cristã missionária entre eles. Numa perspectiva demográfica, há mais de 2 bilhões de pessoas que nada ouviram falar de Cristo em sua própria língua e cultura. Na perspectiva transcultural, mais de 100 etnias indígenas, sem a presença de um missionário evangélico, 10 mil comunidades ribeirinhas, aqueles que vivem à margem do rio Amazonas, que foram para lá para extrair a borracha das seringueiras, estão lá. Mais de 10 mil comunidades ribeirinhas, mais de 6 mil assentamentos sertanejos, 2 mil comunidades quilombolas, não possuem qualquer igreja evangélica entre eles. Mais de 700 mil ciganos permanecem sem ouvir o Evangelho em sua própria língua. Os imigrantes vindo de países fechados ao Evangelho estão em São Paulo, estão nas grandes capitais,
E tem pouquíssimas iniciativas para evangelizá-los. O que vocês... É desafio, não é? Temos que ser uma igreja com visão missionária ou não temos? 9 milhões de surdos. Menos de 2% se apresentam como crentes em Jesus, em diversos estados brasileiros. Agora, irmãos, e os desafios urbanos? 3 vezes menos crentes estão entre os mais ricos dos ricos, em seus condomínios de luxo. Como alcançar esse povo? Os mais pobres dos pobres, à margem das ruas e embaixo dos viadutos. Como alcançar? Isso, eu vou fechar os olhos para isso? Deixa os coitados lá? Agora quer ver? Gente, a gente não pensa nisso porque nós nos tornamos tão urbanos. E a zona rural? As roças? Meus queridos irmãos, eu oro para Deus levantar outro, porque talvez, não sei de quantos anos Deus vai levantar um desses. Ele faleceu agora no ano passado. Um camarada leigo, ele se aposentou da universidade e ele falou o seguinte: eu vou alcançar a zona rural para Jesus. E alcançou mesmo, ele trabalhou mais de 20 anos, visitando roças, fazendas, sítios, lugares aonde que o carro não ia. Eu cansei de empurrar carro atolado com ele. Eu cansei de observar cenas tais como, quando ele chegava numa fazenda, o cara da fazenda corria para o estábulo, corria para o curral de boi, para não encontrar com ele. Mas ele cansou de insistir, até que um dia aquele camarada, tocado pelo Espírito Santo, saiu do estábulo e foi lá e falou assim: eu quero aceitar o Deus que você está pregando. Mas está achando que foi fácil? Mas eu fico pensando, caramba, quem mais vai levantar para fazer esse trabalho? Zona rural, roça, barro, poeira. Agora, meus queridos irmãos, o que falar do número de expressivos de cidades pequenas, de vilas, sem nada, sem nenhuma presença de uma igreja verdadeiramente bíblica. Quantas? Só na nossa região aqui, você vai poder fazer com a soma aí, vai encontrar muitos. Portanto, meus queridos irmãos, havia na igreja de Antioquia esses crentes fiéis. Havia na igreja de Antioquia esses crentes consagrados. E havia na igreja de Antioquia crentes com a visão da missão. Portanto, sejamos nós, irmãos, crentes fiéis a exemplo da igreja de Antioquia. Sejamos nós, crentes consagrados a exemplo da igreja de Antioquia. E sejamos nós, crentes com a visão da missão, a exemplo da igreja de Antioquia. Esses irmãos da igreja de Antioquia nos inspirem e nos faz respirar a obra missionária. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Glória, aleluia, e louvado seja o nome do Senhor.